Oiê! Vamos aprender a ler a palavra de Deus? Vamos acompanhar comigo? Livro de Isaías, capítulo 38. Eu tenho 3 pontos que o Senhor ministrou agora nessa leitura e eu separei aqui para ensinar vocês. O capítulo 38 de Isaías está no Antigo Testamento, um pouquinho ali depois de Salmos, Provérbios, vai um pouquinho mais além, encontra o livro de Isaías. Isaías é um profeta, ele é um embaixador de Deus na época do reinado de Judá, e ele era um porta-voz de Deus, ele era um profeta que levava as mensagens do Senhor ao povo de Judá, sobretudo à corte real, aos reis de Judá e das províncias que pertenciam ao reinado de Judá. O capítulo 38 vai falar do rei Ezequias quando ele adoece. Logo no versículo 1, ele já diz que o Senhor decretou uma doença na vida de Ezequias e enviou o seu profeta Isaías para falar para ele: olha, sua vida acabou, você vai morrer, coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua vida, assim diz o Senhor. Então, Isaías, ele foi até o rei Ezequias para levar essa mensagem. Olha aqui, a mensagem diz assim: o Eterno diz, resolva tudo o que for preciso e prepare sua família. Acabou, você vai morrer, não vai melhorar. Essa é a mensagem na linguagem contemporânea. O profeta Isaías foi até o rei Ezequias, que estava doente, e já disse para ele, falou, o Senhor falou que você vai morrer, você não tem cura. Coloque em ordem tudo que você precisa colocar aí e espera a morte chegar, que é breve, né? Vai chegar em breve. A primeira lição que a gente aprende, no versículo 2 e 3 e no versículo 17, diz o seguinte, que a amargura levou o rei Ezequias buscar a face de Deus. O versículo 2, aqui eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. O versículo 2 diz assim, quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3, ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. E depois o rei chorou amargamente. A mensagem diz, e Ezequias chorou muito. E qual é a primeira lição que o Senhor nos diz, que o Senhor nos ministra aqui, nos ensina? A amargura de receber a notícia da sua morte levou o rei Ezequias a buscar o Senhor em oração. Quantas vezes a gente age como Ezequias? Eu digo por mim, não vou falar de ninguém não, eu digo por mim. Eu busquei a face de Deus quando tudo desmoronou na minha vida 10 anos atrás. O Senhor me levou, me atraiu para a cruz quando tudo desmoronou na minha vida 10 anos atrás. E aí eu te pergunto, eu precisava esperar acontecer o que aconteceu para eu buscar o Senhor? Será que a gente precisa esperar receber uma notícia trágica na nossa vida para buscar a Deus? Não, a gente não precisa, mas a gente age desse jeito. Como se diz por aí, às vezes às vezes é preciso a gente passar por uma experiência muito doída, muito dolorida na nossa vida para a gente entender quem é Deus. Para a gente finalmente se entregar para Deus, para a gente finalmente se render ao Senhor. No meu caso, Deus deu sinais
Quem disse que eu vi? Eu estava completamente cega, espiritualmente cega, enganada, completamente. E a lição aqui nos diz a amargura. Olha aqui a anotação que eu tenho, que eu peguei aqui na Bíblia, na minha Bíblia de estudo, da versão King James. Não é a atualizada. A minha é a versão tradicional. Aí diz assim, ó, a amargura de receber a notícia da sua morte levou o rei Ezequias buscar o Senhor em oração. O verso 17, ele fala assim, eu vou ler na versão NVT. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Ele mesmo fala, a angústia me fez bem. A mensagem, fala assim, ó, parece que foi bom para mim passar por todos esses problemas. Gente, o rei reconhece. Deus, se não fosse essa amargura, provavelmente eu não buscaria o Senhor. Eu não buscaria a tua face, eu não entraria no meu momento de oração. Gente, não espera passar por uma situação ruim para buscar a Deus. Não espera. Busque hoje a face de Deus. Não espera chegar uma notícia trágica. Não espere acontecer o pior. Busque a Deus hoje, agora, não perca tempo. Onde você está aí agora mesmo, faça uma oração. Esteja onde você estiver, está dirigindo, não fecha o olho não que é perigoso, mas faz uma oração. Senhor, me abençoa, Senhor, cuida de mim, Senhor, coloque as tuas mãos sobre a minha vida, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre o meu coração, Espírito Santo de Deus, venha me dominar, venha me encher, venha me fazer enxergar aquilo que eu não estou enxergando, me faz ver o que eu não estou vendo. Gente, busque a Deus enquanto é tempo. Segunda lição, está no verso 5. O verso 5 da versão NVT, que eu vou ler. A versão King James, eu acho ela muito mais difícil, ela sempre precisa de uma explicação. Então, eu vou ler na NVT, que eu acho que é mais fácil de entender. A versão, a mensagem, ela tá tudo junto aqui. Eu não sei onde ela começa, onde ela termina. Então, eu vou ler aqui, a NVT. Verso 5. Volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Isso é o Senhor que deu a segunda ordem para o profeta Isaías, né? Volte a Ezequias, vai até Ezequias e diga, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Aí o verso 6 continua, né? E livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Mas o que nos interessa é o versículo 5. Eu acabei lendo o versículo 6 aqui de embalo. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu acho que tem aqui na mensagem, aqui ó, vá falar com Ezequias e entregue a seguinte mensagem. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas. Eu atendi a sua oração. O que foi que ele orou aqui antes? Ele falou, Senhor, lembra de como eu te servi com fidelidade e devoção e de como eu fiz sempre tudo o que era certo aos teus olhos. E aí, qual é a segunda lição? O Senhor ouve a oração do justo. O Senhor ouve a minha oração, o Senhor ouve a sua oração. O Senhor ouve a oração de um coração quebrantado e sincero. O Senhor ouve a nossa oração. E ele disse aqui, ouvi a sua oração e ouvi suas lágrimas. Vamos para a nossa prática. O que é que você tem chorado aos pés do Senhor? Melhor dizendo, você tem chorado aos pés do Senhor? Eu estava assistindo um podcast com uma psicanalista. Ontem foi... ontem ou domingo, não me lembro.
mais recente aí. E ela estava contando a história dela, ela estava dando testemunho dela nesse podcast, e ela falou assim, que numa ocasião, não muito distante, ela estava no consultório dela, e ela estava lá há horas, e não tinha paciente para atender, e ela tinha contas a pagar no dia seguinte, né? Os famosos boletos, né? E aí ela disse que ela ajoelhou no chão e ela em lágrimas, em prantos, ela clamava ao Senhor, me manda pacientes porque eu tenho contas para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro. Ela até fala o seguinte, que ela não podia chorar em casa para não preocupar o marido dela e não podia chorar na frente dos filhos porque os filhos não tinham culpa da escolha dela. E isso só ia colocar todo mundo em aflição, em preocupação. Mas ela, olha, o ponto que fica ela chorou aos pés do Senhor. E o Senhor ouviu a oração dela. E ela falou que em 2 dias não tinha mais agenda para ela naquela semana. Porque começou, como a gente diz, a chover cliente, a chover paciente para ela. Naquele mesmo dia, o telefone dela tocou. Isso ela fala no testemunho dela, nesse podcast. O telefone dela tocou. E ela já agendou ali 2 pacientes que foram foram os 2 pacientes que precisavam pagar um valor X para pagar o boleto do dia seguinte. E ela falou que aí começou a chover pacientes na clínica dela, no consultório dela, para ela atender. Deus ouve a oração de um coração aflito, de um coração quebrantado, de um coração sincero, de um coração puro. Chore aos pés do Senhor. Esse é o testemunho dela. O meu, quantas vezes eu me derramei aos pés do nosso Deus, do meu Senhor, do meu Jesus, do meu Salvador, do meu Rei. Quantas vezes eu me derramei aos pés do Senhor, em lágrimas, em prantos, em clamor, e Ele me ouviu. Quantas vezes o Senhor me ouviu. O Senhor me respondeu, o Senhor me acalmou, o Senhor transformou a minha dor em alegria, transformou as minhas lágrimas em sorriso. Gente, só quem passa pela experiência é que sabe o que eu estou dizendo. Só quem passa pela experiência. Experimente confiar no Senhor. Experimente chorar aos pés do Senhor. Entre no seu quarto, feche a sua porta e entre no seu secreto com Deus. Ele ouve a tua oração. Ele ouve, ele vê as tuas lágrimas. Ele ouve as tuas aflições. Ele conhece o pranto do teu coração. O Senhor ouve, não se esqueça. A nossa segunda lição, o Senhor ouve a oração do justo. Terceira lição, a terceira lição está nos versos 18 e 19, que diz assim: pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem à cova já não podem esperar em tua fidelidade. Verso 19. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. O verso 18 e 19, todas as versões dizem que o rei Ezequias, depois que ele foi curado, ele escreveu um poema para Deus. Então, ele escreveu o testemunho dele, o que Deus havia feito na vida dele. Então, ele deixou registrado em forma de poema. E aí ele fala do sofrimento dele
ele conta do sofrimento dele, que a gente leu no verso 17, que é o verso anterior. Ainda bem que eu passei por esse sofrimento. E aí, o que ele diz nos versos seguintes, 18 e 19? O que ele fala aqui no verso seguinte? Os mortos não podem te louvar. Somente os seres viventes é quem te louvam. Somente os vivos que compartilham este louvor com as gerações futuras. Gente, quem está morto não pode louvar o Senhor. Olha a instrução que a King James nos dá. Quem está morto não pode louvar a Deus. Os seres vivos somente podem louvar ao Senhor e compartilhar este louvor com as futuras gerações. Neste livro aqui, ó, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, desse autor aqui, eu já falei dele aqui. Sobre uma oração que é como Ezequias fez aqui ao Senhor. Conta-se que esse autor, ele estava numa organização evangelística e eles estavam, acho que era numa fazenda, era uma área aberta muito, muito, muito grande. Era uma fazenda numa região lá dos Estados Unidos, e onde tinham vários líderes religiosos que iriam pregar, levar a palavra de Deus à população. E foi uma cruzada evangelística que eles se organizaram de maneira que eles fizeram muitos anúncios, que eles fizeram muitas propagandas. Então, era uma coisa que foi bastante divulgada na época. E aí, no dia que eles iriam começar, que tava aquela população, tava lotado, tava assim, gente que não cabia mais neste local, e era um local aberto, né? E começou a armar um temporal. E ele conta que eles estavam olhando aquelas nuvens negras chegando, aquele trovão, aqueles raios, ia chegar uma verdadeira tempestade. E ele conta que os líderes entraram lá atrás do palco, ou um camarim, que seja o local, né? E eles deram as mãos e começaram a orar, começaram a clamar a Deus, pedindo para Deus, orando para Deus, seja lá afastar a tempestade ou diminuir a quantidade de água, mas que Deus interferisse de alguma maneira para que o que eles fizeram, né, não fosse, para que eles não tivessem motivo para cancelar o evento. E aí ele conta que tinha uma senhora que chegou até eles lá enquanto eles estavam de mão dadas e perguntou se ela poderia fazer uma oração. E eles ali ficaram surpresos, uma senhora que teve acesso, uma mulher que teve acesso ali, né, ao local onde eles estavam. E um dos líderes falou, não, a senhora pode orar, né? E ele conta que ela fez uma oração simples, direta, objetiva, verdadeira e assim, papum. E diz que ela orou dizendo mais ou menos assim com as palavras, Senhor, o Senhor viu a organização deste evento, o Senhor viu tudo o que foi divulgado, todas as propagandas, todos os anúncios, e é o seu nome que está em jogo. Se chover, esse povo vai achar que foi tudo uma enganação. Se chover, a sua palavra não vai ser pregada. Se chover, o povo que está aqui com sede da tua palavra, com fome da tua palavra, não vai receber esse alimento tão poderoso. E encerrou a oração. E ele conta que ele mais os líderes ficaram assim, como diz, né, boquiabertos, né, de ouvir o que foi que ela disse. Aí disse que ela se retirou da sala e eles continuaram a orar e diz que eles comentaram, né, nossa, que oração foi essa, né? E assim, enfim, resultado, eles subiram para o palco. E eles contam que aquela tempestade, ela ficou
totalmente ao redor da área, ao redor ali do local, da área onde estava concentrado o público, que segundo ele, era uma região muito grande, era uma área exposta muito grande, uma fazenda muito grande. Então, diz que a tempestade rodeou o local, ao redor, diz que como a gente diz, né, chovia pra dedéu, caiu um mundo de tanta chuva, mas ali naquele local, os céus se abriu uma fenda no céu, como se abrisse uma fenda no céu. E não choveu naquele local, e toda a programação daquela cruzada evangelística daquele dia foi cumprida. Hoje eu fiz uma oração aqui da internet. Falei, Senhor, coloque as tuas mãos na internet da minha casa, porque senão eu não vou conseguir postar o vídeo. Eu não vou conseguir baixar o vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. Precisamos aprender a orar com ousadia. Então, 3 lições. A primeira, busque a Deus enquanto é tempo. Não espere uma notícia ruim. Não espere algo ruim chegar, algo trágico acontecer na sua vida para buscar o Senhor. Aqui diz que Ezequias, a amargura de receber a notícia da sua morte levou o rei Ezequias a buscar a face de Deus. A segunda lição, ore a Deus, o Senhor ouve a tua oração, se derrame aos pés do Senhor. Se tiver que chorar, chore no seu secreto com o Senhor. Se derrame aos pés do Senhor, abra o seu coração para o Senhor ouve a tua oração, o Senhor vê as tuas lágrimas. E a terceira, quem está morto não consegue louvar a Deus, somente os vivos. Ore com ousadia ao Senhor. Peça para Ele, Senhor, se isso que eu estou vivendo está me impedindo, Pai, de receber a Tua graça e de transbordar na vida de outros os Teus ensinos, a Tua palavra. Deus, coloque as Tuas mãos e retire isso de mim por amor a Ti, em nome de Jesus, amém. Ore com ousadia, busque o Senhor Jesus, se derrame aos pés dEle. Ele te ouve, Ele atende a tua oração, Ele vê as suas lágrimas. Espero ter contribuído aqui. Estude depois na sua casa o livro 38, o livro de Isaías, capítulo 38. Fique com Deus.